Tá aí na tela para vocês, aula 12, fermentação. Reginaldo, fermentação é um processo importante para a minha prova do Enem, muito importante. Na verdade, todos os vestibulares, eles falam um pouco sobre o processo fermentativo, porque envolve uma série de fatores, uma série de coisas importantes para a gente. Por exemplo, quando você fala em cerveja, vinho, as bebidas alcoólicas em geral, você está falando de um processo fermentativo, né? Foi produzido por um processo fermentativo. Se você fala, por exemplo, de queijo, de iogurte, foi produzido por um processo fermentativo. Ah, Reginaldo, eu adoro pão, eu gosto de bolo, pizza. Tudo isso depende de processos fermentativos. Então, peraí, Reginaldo, a fermentação é uma coisa muito boa, então, para a gente, não é? É, mas também tem coisas ruins. Por exemplo, quando você deixa o alimento lá, deixou o feijãozinho de um dia para o outro, de repente o feijão estragou. Aquele processo também foi uma fermentação, que as bactérias degradaram lá, estão metabolizando o feijão, estragou a comida, tá? Tem uma coisa ruim também que acontece. Mas tem muitos pontos positivos e que a gente pode usar em nosso benefício, tá? Agora ainda vou te dizer uma coisa. Aquela vez que você estava correndo e de repente fazendo aquela atividade física que você gosta, e aí começou a dar uma dor na sua perna e você percebeu que estava com a cãibra. Aquilo também é resultante de um processo fermentativo onde você acumula ácidos láticos no seu músculo, provocando aquela sensação de estiramento excessivo, de dor, não é? Na nossa panturrilha, na coxa, onde for. Então, vamos iniciar agora resolvendo alguns exercícios para a gente entender o processo fermentativo. Na sequência, a gente fala um pouco sobre toda a teoria envolvida por trás disso, tá? Mas você já vai aprender tudo sobre fermentação nessa primeira questão que a gente vai fazer agora. Então tá aí, gente, na tela para vocês. Vamos fazer essa primeira questãozinha. Vou te confessar uma coisa, tá? Esta questão aí, eu procurei ela depois, ela não está no seu material aí. É a única questão que a gente resolveu até hoje no nosso curso que não está no nosso material. Por que eu fiz isso? Porque essa questão, ela tem uma imagem que explica tudo o que você precisa saber sobre a fermentação num processo bioenergético, tá? Então, a gente precisa, eu achei muito válido a gente abrir essa exceção. Inclusive, ela foge um pouquinho daquele aspecto do Enem, não é? Ela pede alternativa incorreta e tal. Mas é uma questão muito boa para a gente estudar o conteúdo. É aquela famosa questão conceito. Então, está aí na tela para você. Olha a questão 1, ele fala assim, ó. A fermentação pode ser definida de forma geral como um processo de degradação de moléculas orgânicas que ocorre na ausência do oxigênio e induz a liberação de energia. Considerando o esquema representativo abaixo, assinale o que for incorreto. Gente, primeira coisa que eu quero que você entenda é que a fermentação é a quebra incompleta da glicose. Reginaldo, calma. E a respiração é o quê? É a quebra total da glicose. Então a gente precisa saber a quebra parcial da glicose e a quebra completa da glicose. Então, se você, por acaso, observa num processo fermentativo, olha aqui o que ele mostra para você. Olha só. O que é a fermentação? É a quebra parcial. Primeiro você tem aqui a glicose. A Reginaldo, eu não lembro como é a glicose. Lembra sim. É C6H12O6. Isso aqui é a glicose. A glicose, como você já sabe, ela é quebrada no primeiro momento em um processo que é chamado de glicólise. E eu vou colocar aqui para você, ó. Primeiro acontece a glicólise. Num processo de glicólise, você sabe que você gasta 2 ATPs e você produz 4 ATPs. Então, qual é o saldo da glicólise? O saldo são 2 ATPs. Então, você já lembra que na glicólise produz 2 ATPs. Sim, Reginaldo, isso eu já sei. Agora, olha para aqui para baixo, olha só. Lembra do NAD? A gente já viu isso. Quem não sabe o que é o NAD, volta lá nas aulas anteriores. Por exemplo, na respiração celular, a gente falou que esse cara é um aceptor de elétrons. Pega os elétrons, pega hidrogênio e fica reduzido
Não esquece disso, tá? Perdeu elétron, oxidou. Ganhou elétron, reduziu. Então, olha o que acontece com ele nessa etapa aqui, ó. Ele fica reduzido. Então, vamos lá. O primeiro momento que você está vendo, que é o número 1, olha, ele chamou de número 1. O que é isso? Glicólise. E na glicólise, você pega a glicose e transforma ela nesse cara. Reginaldo, quem é esse cara aqui, ó? Quem é o A? O A é o ácido pirúvico, que também pode ser chamado de piruvato, ok? Nesse processo aqui, nessa formação do ácido pirúvico, eu preciso tirar os hidrogênios que estão no NAD. Gente, preste atenção agora. O que é a glicólise? É a quebra parcial da glicose, reduzindo o NAD a NADH2 ou NADH e produzindo ATP. Só que tem um problema. A quantidade de NAD no nosso corpo é limitada. Então, você precisa tirar o hidrogênio que está nesse NAD. Então, olha o que um fungo faz, por exemplo. Ele pega esse hidrogênio que está no NAD reduzido e dá para esse composto. Quem é esse composto A? O ácido pirúvico ou piruvato. Se ele der, olha esse caminho aqui, ó, o caminho 3, tá vendo? Ó? Se ele der só o NAD, olha o que ele deu, deu hidrogênio e elétron, 2, tá? Cada molécula dessa, que são 2, vai receber o NAD. Virou quem aqui, Reginaldo? O 3. Quem é o 3? No caso, né? A letra C é o ácido lático. O ácido lático, ele é C3H6O3. Tem 2 moléculas desse cara aqui. Essa fermentação lática, ela é importante para a produção de pães, não é isso? Não. O pão só incha porque sai gás carbônico. A fermentação lática é importante para a produção de queijo, iogurtes. Reginaldo, é coalhada, tá? Então, nessa fermentação também acontece um problema no seu músculo, que é a cãibra. Então, essa rota metabólica aqui, ó, que ele chamou de 3, acontece nos músculos, acontece para a produção de queijo, iogurte, coalhada e por aí vai. Agora, olha a diferença para esse de cima. Vamos falar do de cima agora. Reginaldo, o que formou aqui nessa reação aqui, ó? Esse, gente, é o álcool etílico. Então, você já admite que isso aqui é a famosa fermentação alcoólica, não é? A fermentação alcoólica. Já o 3 é a fermentação láctica. Na fermentação alcoólica, gente, a diferença básica é que primeiro, ó, ocorre uma descarboxilação. Sai o gás carbônico. E é esse gás carbônico que é responsável pelo crescimento da massa do pão. Crescimento do bolo, pão, tá certo? Aí você tem a formação no final do processo do álcool. Isso aqui é um aldeído, tá? Esse aldedinho vai sofrer uma redução, ó. Ganhou hidrogênio, ganhou elétrons, não foi? E virou quem? O álcool etílico. Então, B, quem é o B? Álcool etílico. Então, resumindo, nesse processo fermentativo, que é a quebra parcial da glicose, os organismos produzem como um subproduto álcool etílico, fermentação alcoólica. Quem faz isso? Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura de cerveja. É aquele fermento que você utiliza, aquele fermento biológico que se usa para fazer pães, por exemplo. Reginaldo, eu posso usar esse processo fermentativo para outra coisa? Pode. Combustível, bebidas alcoólicas, tá? E já o outro processo de baixo que a gente viu, como a gente falou, não é? Ele é realizado por lactobacilos, que são bactérias especiais que promovem esse processo aí. Então, vamos gabaritar essa questão. Olha aí na tela, ó. Vamos deixar aqui a imagem para a gente saber, tá? Quem é quem. Vamos lá. Letra A. A fermentação lática 3, vamos lá, 3 é fermentação lática,
É, porque produziu aqui o ácido lático, que é o C. Na fermentação lática, o ácido pirúvico A, o A é o ácido pirúvico sim, tá? Originado na glicólise 1, tá aqui glicólise 1, é transformado em ácido lático C. Reginaldo, esse é o ácido lático? É. Esse processo é realizado por certas bactérias que fermentam o leite, os lactobacilos. Verdadeiro, velho, verdadeiro. Lembrando que ele quer a alternativa incorreta, tá? Então, letra A, tá verdadeiro. B, essa questão é excelente para você estudar. Excelente. Durante um exercício muito intenso, o gás oxigênio que chega aos músculos pode não ser suficiente para suprir as necessidades respiratórias das células musculares, as quais só mantêm a produção de ATP em quem é glicólise. Se ocorrer o processo representado em 3, quem é o 3? Fermentação lática. Então, o músculo só consegue fazer glicólise para produzir energia se ele conseguir reoxidar, tirar os hidrogênios que está no NAD. E ele faz como o músculo da gente? Joga ele num ácido pirúvico, produzindo o ácido lático, que é esse composto C que a gente mostrou agora há pouco. Então, isso também está verdadeiro. C. Em 2, processo de fermentação alcoólica. Reginaldo, o 2 é alcoólica? Procure sempre a saída do gás carbônico. Isso mata a charada. O ácido pirúvico A transforma-se em álcool etílico. B. Verdadeiro até aqui, não é? E gás carbônico, verdadeiríssimo. Esse processo pode ser realizado pela Saccharomyces cerevisiae para a fabricação de pães. Isso, Reginaldo, posso produzir outras coisas, né? Pode, bebidas e massas em geral, não é? E D, aqui é verdadeiro. O lactato A, A é lactato, é? Não, o A é o ácido pirúvico ou piruvato, né? Lactato é o número C, já está errado, já errou. É produzido a partir da glicose, resultando, está errado, falso. Então está aqui na tela para você, gabarito, letra D de Deus. Questão 114, olha, essa questão aqui é uma questão do nosso material, tá? Da nossa apostila, ela está assim, ó. Questão 114 lá, você vai encontrar ó, a levedura, Saccharomyces cerevisiae, pode obter energia na ausência do oxigênio, de acordo com a equação. Então, veja, lembra que isso aqui é glicose, tá? Glicose. Lembra que é o gás carbônico, isso aqui ó, é o álcool. Esse é o álcool etílico. Produzir 2 ATPs, tá vendo? Então, nesse caso, ó, a glicose ela é oxidada, não é? Ela perde elétrons. Ela sofre uma oxidação. Ela é oxidada a álcool etílico. Então, o que é uma fermentação? Fermentação é a quebra parcial da glicose. Não esquece, tá? É a quebra parcial. Se ele falar em quebra total da glicose, o que é isso? Respiração celular. Só forma CO2 e água. Fermentação é a quebra parcial da glicose. Aí ele fala assim, ó, produtos desse processo são utilizados na indústrias de alimentos e bebidas. Esse processo ocorre no citoplasma das células, tá? Acontece no citoplasma, não é no interior das mitocôndrias, como aquelas etapas da respiração, o Krebs e a cadeia respiratória, tá bom? Da levedura, lembra que a levedura é um fungo, não é isso? Aqui o nome dele, ó, Saccharomyces cerevisiae. E seus produtos são utilizados na produção de, aí pode ser pão, não é? Pode ser cerveja, pode ser vinho. Vamos ver o que ele quer. Vamos lá. É nas mitocôndrias, Reginaldo? Não, falso. Falso. Ô, Reginaldo, vinagre é produzido na fermentação? É.
mas é um tipo de fermentação diferente que a gente só estuda a importância econômica, tá? Para que serve? Qual é a importância? Existem bactérias chamadas acetobacter que produz o ácido acético, que é o vinagre. Então, você pode encontrar uma questão falando, por exemplo, de um vinho que sofreu esse processo de fermentação acética e virou vinagre, ou seja, estragou o vinho. Inclusive, pessoal, só para você ter uma ideia, a fermentação só foi descoberta por causa disso. Vários produtores de vinhos perderam a safra, porque eles estavam se transformando em vinagre. E aí procuraram um grande pesquisador da época, que é o Louis Pasteur, e Louis Pasteur fez um estudo e descobriu que existiam micro-organismos que promoviam esse processo. E ele descreveu a fermentação. Foi a partir daí que a fermentação ficou conhecida, tá? Então, a fermentação, chamada assim, ó, fermentação acética. Não vamos falar mais isso, tá? Assim, não vamos entrar em detalhes, na verdade. Ela é importante porque ela é realizada por um grupo de bactérias chamadas de eita, com C, acetobacter. Elas produzem um ácido acético. Nas mitocôndrias também está falso, minha gente. Está falso. É no citoplasma, no citosol, no hialoplasma, o que você chamar. Na parte líquida do citoplasma. No citosol verdadeiro, produz cerveja? Produz, que é o álcool. Produz pão? Produz porque o gás carbônico que sai é responsável pela maciez do pão. Tranquilo? Não esquece isso não. Então é esse já. Letra C de cuia. Citosol, iogurte e vinagre. Não, iogurte, fermentação lática. Vinagre, fermentação acética. No citosol e na mitocôndria. Falso. E não produz iogurte também. Então tá aí, gabarito letra C. Para você aí, questão 114. Na questão 8, essa questão é uma questão do faça que passa, tá? Essa questão do faça que passa, ela traz aqui duas situações e eu quis fazer ela porque ela compara, ela coloca, fala sobre um processo de fermentação e o processo de respiração celular para a gente retomar da aula anterior, ok? Então vamos lá. O esquema a seguir representa etapas do consumo de glicose. Então veja, a glicose ela sofre, tu já sabe o processo, né? Aqui tem uma glicólise. Aí na glicólise produz 2 ATPs e formou um. Reginaldo, quem é o número 1? O número 1 é o cara que é formado na glicólise. Já tem o nome dele, ácido pirúvico. Aliás, eu acho que aqui vai perguntar o processo. Pode ser a glicólise, né? Vamos ver o que ele vai perguntar. Bem, quando ocorre a glicólise, forma-se o ácido pirúvico ou piruvato, ok? O ácido pirúvico ou piruvato pode seguir dois caminhos. Ou ele faz uma fermentação, e na fermentação, se for alcoólica, o que, que a gente produz? Gás carbônico e produz o álcool etílico, não é? O etanol. Produz esses dois. Se for uma fermentação, se for uma respiração celular, aí você tem aqui essa etapa para produzir o acetil. A gente chamou tudo isso aqui, que a questão não está perguntando, de oxidação do piruvato, tá? Que foi essa etapa que a gente estudou já na aula de respiração celular. Mas veja, onde é que o ácido acético entra? No caso, o acetil com a enzima A. Aqui, ó, no ciclo de Krebs. Então, provavelmente, isso aqui é o ciclo de Krebs, que depois vai para a cadeia respiratória, tá bom? Beleza? Vamos ver o que os itens das questões ela pergunta para a gente. Vamos lá. Ó, analise o que representa os números 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Reginaldo, ele quer a correta. 1. Gás carbônico. O 1 é gás carbônico? É? Não, velho. O 1 só pode ser glicólise, né? O 1 é glicólise. Então, vamos lá. Não é gás carbônico. O 1 é ciclo de Krebs? Não. Ciclo de Krebs provavelmente é o número 4, né? Provavelmente. Pode ser? Pode ou não. Depende.
Ele, pelo que eu entendi do esquema, o ácido acético com a coenzima A entra no 4. Então, esse aqui teria que ser o ciclo de Krebs. Mas vamos ver nas alternativas, tá? Então, um ciclo de Krebs falso. O 1 você já sabe que é glicólise. 1 é glicólise? É glicólise. 1 é alquetílico? Não, né, velho? O alquetílico produzido no final. Então, velho, você já consegue deduzir e é uma questão muito boa para você estudar. Ó, a glicólise acontece em 1, que a gente falou. 2, o gás carbônico foi eliminado num processo de fermentação alcoólica. 3, o álcool etílico, ó, foi liberado também nesse mesmo processo de fermentação. 4, olha, o ciclo de Krebs foi o local onde produziu o gás carbônico, não é? E aqui também libera o gás carbônico também, tá? E o último é a cadeia respiratória, mas aqui ele quer o 5, né? O 5 é o gás carbônico, que poderia ser gás carbônico, ele poderia colocar aí um ATP, que ele produz ATP, ele poderia colocar aí NADH, lembra? Produz 6, 3 em cada ciclo. Então, nesse caso, ele botou o gás carbônico, então tá aí, gabarito, letra C de cuia.